Senhor presidente, demais vereadores, primeiro dizer que é um dever até do administrador, foi apontado inclusive pelo Tribunal de Contas, de não abrir mão de receita. Então, quando um administrador envia um projeto dessa natureza, que é de atualização de planta de valores, ele está cumprindo um dever como administrador. A planta de valores de Pelotas não é corrigida desde 2009. Eu já disse aqui nessa tribuna que falha o prefeito municipal quando oferece um plano plurianual sem nenhuma previsão de arrecadação com contribuição de melhoria, que é uma outra forma de arrecadar do município quando ele faz algum serviço. Estão sendo anunciadas aí obras viárias para Pelotas, no Parque Cidades, de mais de 100 milhões de reais. Quando se coloca a pavimentação asfáltica de uma determinada rua, há um incremento, há um enriquecimento daqueles imóveis naquela região. Caberia ao administrador que fez aquele investimento na rua A e não na B, na C e não na D, fazer a cobrança da contribuição de melhoria. Se vocês olharem no plano plurianual oferecido pelo Executivo, não tem R$1 sequer de contribuição de melhoria. Está deixando de arrecadar. Está deixando de arrecadar. Agora, oferecer uma atualização da planta de valores do IPTU, acho que é um dever. É um dever. Tem mesmo que oferecer. E nós estamos investigando ainda, por isso o tempo é importante. Eu sei das necessidades do Executivo, mas também nós aqui como legisladores, fiscalizadores e aqueles que representam a população, tem que fazer uma reflexão com calma, com tranquilidade. Nós estamos fazendo um levantamento por amostragem para ver o impacto que vai ocorrer caso essa planta de valores que está sendo oferecida aqui seja aprovada pela Câmara. Mas antes de ter isso, nós não podemos votar. Votar no escuro não dá. Nós precisamos ter esse critério de avaliação. Isso nós estamos fazendo. Estamos buscando. Claro que eu posso já ver algumas virtudes, alguns defeitos no próprio projeto. Estamos apontando aí, juntamente com outros vereadores, algumas emendas que seriam possíveis, se depois nós entendermos que no todo o projeto é aceitável. Nós apontamos algumas questões que são importantes. Por exemplo, aqui nós estamos discutindo junto com o vereador Salvador, com o vereador Toninho, o vereador Ornel, na questão das isenções, por exemplo, nós estamos propondo que seja estendida a isenção para o proprietário, detentor de domínio útil, possuidor de um único imóvel, e aí, sem a questão da limitação do valor, porque tem muitas pessoas que, no final da vida, herdam um único imóvel, e já estão lá há 30, 40 anos, e depois, mesmo que o imóvel tenha algum valor, ela não tem mais renda sequer para manter o imóvel. Então, nós colocamos uma isenção nesse sentido, limitando aí para idosos, superior a 65 anos, que é com 65 anos ou mais, beneficiários do LOAS, do benefício de prestação continuada da assistência social, são pessoas que tenham 65 anos e renda per capita familiar aí de 1/4 do salário mínimo, no caso da legislação e da interpretação da jurisprudência de meio salário mínimo per capita, ou pessoas incapazes que tenham também obtido esse benefício da assistência social. São pessoas comprovadamente que necessitam de amparo social, por isso mesmo a Prefeitura poderia isentar o IPTU. Também aqueles que são considerados aposentados por invalidez, quer dizer, para ser aposentado por invalidez, tem uma série de regramentos do INSS que é extremamente rígido. Quer dizer, quem passa naquele funil e consegue obter uma aposentadoria por invalidez é porque realmente está numa situação muito difícil.
E para os incapazes, aqueles que são considerados incapazes, que muitas vezes são pessoas que não conseguem até a aposentadoria, porque não são seguradas da Previdência, mas são pessoas incapazes que necessitam de auxílio, não podem produzir. E nós estamos incluindo também uma categoria que estava esquecida pela administração, que volta e meia nós verificamos que nos discursos que a administração faz, que não tem recursos, que não pode contemplar, que são os funcionários públicos que ganham até 2 salários mínimos e meio. Aliás, esses todos aqui são aqueles que ganham 2 salários mínimos e meio. Idosos com 65 anos, aqueles que recebem LOAS, que é salário mínimo, aposentados também, até 2 salários mínimos e meio, e incapazes que também não têm renda maior do que 2 salários mínimos e meio. E os funcionários públicos também, porque é uma chance aí, então, da administração alcançar uma via transversa, é verdade, não como deveria ser, que seria melhorando a renda do funcionalismo público, mas pelo menos atenuando, já que não consegue dar, pelo menos não tira. Consegue, então, deixar de arrecadar desse funcionalismo público que ganha até 2 salários mínimos e meio. Então, seria um projeto de emenda que contemplaria algo que não está aqui no projeto original e que nós entendemos que seria de justiça. Nós também vamos propor, e aí mais uma questão que eu já mencionei com alguns vereadores, mas vamos propor também a supressão do parágrafo 1º, que, no artigo 24, que coloca como devedor solidário o promitente comprador. Traduzindo simplesmente, a pessoa que faz uma promessa de compra e venda, sequer está na posse do bem, conforme o parágrafo 1º do artigo 24, ele poderia ser devedor solidário junto com o proprietário, com o possuidor desse imóvel, o que parece uma injustiça. Que a pessoa que sequer está na posse do bem, lá no parágrafo 1º do artigo 24, pode se interpretar assim, seja considerado devedor solidário do IPTU. Nós pedimos a supressão desse parágrafo 1º, por quê? Porque a questão de cobrar do possuidor, do detentor do domínio útil e do proprietário, ela já está contemplada lá no artigo 3º. Então, não teria necessidade nenhuma no parágrafo 1º do artigo 24, se nós quiséssemos, na verdade, cobrar o IPTU daqueles que são possuidores, detentores do domínio útil e proprietários, se é essa a intenção, não teria por que manter o parágrafo 1º do artigo 24, porque na redação que está, ampliaria aí para uma categoria de pessoas que pode até não ser possuidores, pode até não ser detentor do domínio útil, pode até não ser, então, proprietário, e mesmo assim seriam devedores solidários, que significa dizer, poderiam pagar, inclusive, sozinhos, se fosse o caso, de cobrança contra eles. Então, essas duas questões mais importantes que nós vimos aqui, associada ao estudo que nós vamos fazer para a verificação do impacto, nós olhamos ali alguns números gerais, percebemos que, de forma geral, tem algo de positivo, que é o aumento da tributação dos terrenos baldios, isso é bom, isso é uma coisa positiva, isso é um dos grandes problemas que nós temos também no município de Pelotas, quer dizer, aquelas áreas que estão só para valorização, para especulação imobiliária, elas vão pagar mais pelo mapa que nos foi apresentado de cobrança, isso é positivo, mas nós temos uma preocupação, é claro que nesse conjunto de modificações que estão sendo propostas, vou dar uma parte lá para o vereador Anselmo Rodrigues, por favor, Salvador. Vereador Salvador, uma parte para o vereador Anselmo Rodrigues. Alô. Olha quantas maneiras existem, Marcos, de tu corrigir distorções. Sabidamente, nessa cidade, no coração da cidade, tem uma única pessoa com propriedade de mais de 400 imóveis. Grande parte deles fechados. Paga X de IPTU por ano. E todos nós sabemos que o valor de um aluguel, seja do que for, deve gerar no máximo em torno de 1% do valor venal do imóvel. Se esse imóvel vale R$100 mil, um aluguel deve estar em torno de R$1.000. Tá
mais baixo. Vai verificar os aluguéis. É 3, 4 vezes mais do que o valor preconizado. Então, o próprio proprietário, esse grande proprietário, está reconhecendo que o imóvel dele vale 4 vezes mais do que está registrado lá na prefeitura. Este é outro ponto de botar a mão nos grandes proprietários de terrenos baldios que passaram a valer fortunas quando antes não valia absolutamente nada. Conheço gente perto da Joaquim. Só vou construir no dia que me permitirem fazer 10 andares aqui. Está há 200 anos um terreno enorme baldio ali. Para quê? Esperando o negociata do futuro. Correto, concordo plenamente. Obrigado pela parte, vereador Anselmo. Eu acho que essa é a preocupação que tem que ser. Tem que ser uma preocupação de que essa planta nova oferecida, ela sirva para um mínimo de justiça social também ser feita a partir de uma justiça tributária que seja realmente nesse sentido, de que aqueles que têm mais recursos contribuam mais, aqueles que têm menos contribuam de maneira equivalente. Então, essa é a nossa preocupação. Nós vamos verificar isso, vamos fazer esse estudo por amostragem. O mapa geral aí, ele é ambíguo, né? Ele tem áreas que diminuem, mas tem outras que dobra. Nós temos que olhar pontualmente, porque como é por um valor venal que interessa do imóvel, mesmo que ele esteja localizado num bairro, se ele for um imóvel muito valorizado, ele vai aparecer dentro do bairro como um valor maior. Então, nós temos que verificar isso também. Nós temos que olhar dentro dos bairros, não só a realidade da localidade, mas também a realidade de singularidades, de imóveis, porque como é valor venal do imóvel, que é o fator gerador aqui, então nós temos que verificar em cada localidade, não só onde ele está inserido, que isso conta na valorização. Claro, é a valorização, é o valor venal. O valor venal leva em consideração o desgaste também. Mas é exatamente isso. Por isso que não pode ser uma votação feita correndo. Acho que nós temos que ter calma mesmo para fazer a análise de tudo isso, para fazer com que Pelotas tenha uma nova planta de valores de IPTU mais justa do que nós tínhamos antes. Obrigado.